Olá, boa noite para você. Sexta-feira, véspera do bendito descanso. Mas calma lá que hoje ainda tem Jornal da Guará e vamos aos destaques desta edição. A Universidade Federal do Maranhão informou que já abriu processo para investigar as suspeitas de fraudes no sistema de cotas para admissão em cursos da universidade. O assunto ganhou repercussão na internet a partir de um perfil que fez diversas denúncias. A OAB prometeu acionar órgãos federais para que medidas sejam tomadas. Investigar esse caso e determinar fim a esse tipo de crime que configura o racismo dessas pessoas que estão se usufruindo de um crime para adentrar vagas que foram determinadas pela Lei 12.711 para negros e pardos nas universidades públicas. Transporte semi-urbano volta a operar com 100% da frota na próxima segunda-feira. Por outro lado, as escolas e faculdades que tinham previsão de volta no dia 15 permanecem fechadas e sem previsão de retorno. Pesquisa mostra aumento de brasileiros que buscam automedicação durante a pandemia do novo coronavírus. E ainda, os desafios de empresários na retomada do comércio. A Universidade Federal do Maranhão informou que está apurando denúncias de que estudantes fraudaram o sistema de cotas para ingressar na instituição. A denúncia surgiu depois que um perfil de uma rede social começou a expor o nome de vários estudantes que teriam burlado o sistema de avaliação. Segundo a UFMA, as denúncias recebidas pela ouvidoria levaram à abertura de processos individuais. Os processos estão na fase inicial, onde estão sendo juntadas as documentações necessárias para a apuração das irregularidades. Após essa fase, serão encaminhados para análise e apuração da comissão de identificação. Os detalhes com o repórter Eduardo Gomes. Nos últimos dias, um perfil criado nas redes sociais vem divulgando várias denúncias contra a Universidade Federal do Maranhão. A página Fraudadores de Cotas Maranhão está compartilhando fotos e inscrições de alguns jovens que foram aprovados no processo seletivo da UFMA por meio de cotas. Mas o que chama a atenção é que eles não são negros e nem pardos. Essas denúncias chegaram ao conhecimento da Comissão da Verdade da Escravidão Negra, aqui da OAB do Maranhão, que inclusive vai apurar essas supostas irregularidades. A OAB do Maranhão, assim como a Abracrim, vai abrir uma representação junto ao Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. Vai também fazer uma parceria com a Defensoria Pública Estadual e a Defensoria Pública Federal para oficiar de maneira oficial também as universidades para que a gente possa investigar esse caso e determinar fim a esse tipo de crime que configura o racismo dessas pessoas que estão se usufruindo de um crime para adentrar vagas que foram determinadas pela Lei 12.711 para negros e pardos nas universidades públicas. A previsão é que na próxima semana a OAB comece a ouvir órgãos para trabalhar nesse caso. A OAB está montando uma peça jurídica junto com as atualizações que vem acontecendo na internet, para na segunda-feira essa peça jurídica ser entregue, assim como a Abracrim também vai fazer, para que possamos convocar essas autoridades para que possa ter início uma investigação e assim também como a Polícia Civil e a Polícia Federal, para que sejam abertas as investigações de todas essas pessoas que estão envolvidas nesse tipo de crime. Em nota enviada à nossa produção, a UFMA garantiu que recebeu essas denúncias por meio do sistema de ouvidorias do governo federal e que isso vai levar para alguns processos individuais. A UFMA garantiu também que nenhuma denúncia vai deixar de ser apurada. Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. Bem, o brasileiro já tinha por hábito recorrer à automedicação. E essa mania perigosa aumentou ainda mais neste momento de pandemia do novo coronavírus. De acordo com o Instituto de Pesquisa para o Mercado Farmacêutico, os brasileiros nunca recorreram tanto à automedicação. O Instituto começou as pesquisas em 2014, quando o índice de automedicação era de 76%. Em 2018, cresceu para 79% e agora, 2020, chega a 81%. Uma constatação preocupante e que tem relação direta com o período de pandemia do coronavírus. Nas farmácias, as medicações devem ser vendidas sob
sob prescrição médica e orientação do farmacêutico. Os riscos que esse medicamento controlado ele pode ocasionar são variáveis, né? Já que nós estamos falando aqui de medicamentos que de alguma forma atuam no sistema nervoso central. São medicamentos que, se não tiver um acompanhamento médico, podem levar a algum grau de dependência ou mesmo de tolerância, no sentido de fazer com que o paciente necessite cada vez mais utilizar esses medicamentos. O alerta para a medicação tarja preta. O consumo indiscriminado cresceu 34% desde o início da pandemia, um risco que os especialistas classificam em 3 pontos principais. A indicação clínica tem que respeitar o tempo de uso da substância prescrita e a dose. Isso é universal. Todos nós, humanos, que venhamos a fazer uso de qualquer fármaco, independente de ser de ação do sistema nervoso central ou no sistema do organismo, ele tem que ter essas 3 grandes dimensões. Qualquer fato que interfira nessas 3 grandes dimensões, fatalmente passará a ser prejudicial. O consumo inadequado dessa medicação pode trazer de problemas cardíacos a dependência total do remédio. E posso lhe garantir que na população brasileira, 50% a 60% das pessoas que fazem uso de tranquilizantes são mais dependentes do que o uso necessário. Isto é, há um abuso na utilização desses fármacos na população brasileira. Para a tarja preta e qualquer medicação, a orientação é a mesma: consumir apenas com prescrição médica. Só uma correção com relação à representante do Conselho Regional de Farmácia que falou para a nossa reportagem, a Elisângela Pestana Mota. Ela é diretora tesoureira do CRF Maranhão. Vamos agora atualizar os números da Covid-19. Aqui no estado, a gente mostra no telão, a fonte sempre é a Secretaria de Estado da Saúde. Casos confirmados, segundo o último boletim, 43.313. O número de suspeitos, 1.006 casos. O número de recuperados, um número interessante, já ultrapassamos 15 mil recuperados, 15.629. O número de mortes, 1.095. O número de casos descartados, 26.909. O número de testes realizados no Maranhão somam 173. Bem, e o governador Flávio Dino anunciou hoje pelas redes sociais que as instituições de ensino, como escolas e faculdades, não serão mais liberadas a partir do dia 15, como estava previsto no último decreto do governo do estado, e que irá remarcar o reinício dessas aulas presenciais no estado. Em decreto editado no dia 29 de maio, o governo do estado havia, inclusive, divulgado um cronograma de retorno gradual das aulas presenciais nas instituições de ensino. A ideia era começar pelas graduações, pós-graduações, até chegar nos níveis aí infantil e cursos eletivos. Bom, se as escolas ainda estão impedidas de começar, as autoescolas já estão autorizadas, mas seguindo uma série de medidas sanitárias. As autoescolas, as aulas teóricas, por enquanto, só no modo virtual. As medidas de prevenção foram colocadas logo na entrada desta autoescola. O álcool em gel foi espalhado em vários pontos. O uso de máscara também é obrigatório. Isso para garantir a segurança de todos. Desde o dia 1º deste mês, as autoescolas retomaram as atividades, após 2 meses de serviços suspensos. Foi uma situação que ficou muito complicada porque a gente tem todas as contas, todas as obrigações para se cumprir. E com isso ficou muito complicado, contas atrasadas, e acaba que a gente acumulou muitos prejuízos durante esse mês parado. As cadeiras que antes eram cheias de alunos ainda vão continuar vazias. É que as aulas teóricas vão ser transmitidas virtualmente através de uma plataforma desenvolvida pela empresa. A previsão é que a partir do dia 10 comecem as aulas práticas. Enquanto isso, os locais de aula seguem sem movimento. Aos poucos, as pessoas começam a procurar o serviço e quem trabalha na área espera que essa cena volte a ser rotina num setor que também foi afetado pela pandemia. A grande expectativa é que a gente venha mostrar para a população e para os pretendentes da categoria que venham querer tirar a categoria de habilitação, é que estamos todos preparados para que a gente venha combater esse vírus e que ele se sinta mais. A seguir, o transporte semiurbano volta a operar com 100% da frota na próxima segunda-feira.
Já estamos de volta e com a chegada desses prazos eleitorais, alguns políticos ocupantes do primeiro escalão do governo estadual se afastaram dos cargos para concorrer às eleições municipais. E agora novos nomes assumem as secretarias. Vamos aqui no telão mostrar para você. Nayara Monteiro assume a Secretaria de Estado da Mulher. Diego Rolim assumindo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Sérgio Delmiro assumindo a Secretaria de Estado da Agricultura. E Raimundo Reis assumindo a Secretaria de Estado das Cidades. Esses são os novos integrantes do governo do estado do Maranhão. E a partir da próxima segunda-feira, toda a frota do sistema de transporte coletivo semiurbano vai voltar a funcionar na região metropolitana de São Luís. A informação foi confirmada em uma portaria editada pela Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos. Esse retorno, ele ocorre dentro do contexto de enfrentamento da pandemia do coronavírus e a MOB, dentro de suas atribuições, tem buscado aplicar ao transporte público todas as recomendações constantes, oriundas da OMS, do Ministério da Saúde e também as diretrizes que estão presentes nos decretos do governo do estado do Maranhão que disciplinam as normas sanitárias para enfrentamento dessa pandemia. Nesse sentido, nós temos exercido a fiscalização acerca dos ônibus que circulam na nossa ilha, a fiscalização com relação às embarcações que fazem o transporte aquaviário entre a Ponta da Espera e o terminal do Cujupe, a fim de que todos os usuários eles utilizem máscaras, que tanto ônibus quanto embarcações sejam higienizadas após cada viagem, além, claro, de verificar a questão da lotação, tanto das embarcações quanto desses ônibus. Na rodoviária de São Luís, que também já está em funcionamento, todas as medidas sanitárias estão sendo tomadas, como a oferta de água e sabão para a higienização das mãos e a marcação para distanciamento das pessoas. O álcool está disponível na rodoviária de São Luís há já algum tempo, mas tem pia com água e sabão também. A higienização das mãos é uma das medidas de prevenção contra a Covid-19. Nas cadeiras, orientação para cumprir o distanciamento social. É o protocolo sanitário já implantado por aqui. Com relação aos permissionários do terminal, a gente informa, a gente dá alusão para eles que eles não podem colocar as cadeiras, que até então no protocolo, no decreto do governo, só pode utilizar as dependências se forem trabalhar com delivery. Só que infelizmente as pessoas às vezes não entendem muito bem o que a gente faz. E ontem a Vigilância Sanitária esteve aqui, parabenizou a empresa pela limpeza que está sendo feita e notificou informalmente aos donos de lanchonetes que não poderiam ter as mesas aqui. Os restaurantes e lanchonetes foram reabertos, mas mesas e cadeiras continuam sem uso. A retomada das atividades está lenta e difícil. O retorno, a gente tem que se acostumar com essa pandemia, a ausência dos clientes que não está tendo mesmo. E estamos assim, triste por conta do movimento que não tem. E a rodoviária também está a maioria interditado ainda, Para piorar, tirar mais os caixas eletrônicos ainda, que já nos ajudavam. Os clientes vinham sacar um dinheiro, comprar um lanche e tá difícil. Os caixas eletrônicos foram retirados há pouco mais de 15 dias. Na parede, apenas as marcas do terminal de autoatendimento. Mas isso não faz parte das medidas preventivas da rodoviária. A empresa que detém o poder sobre eles simplesmente nos passaram um e-mail informando que iam ser retirados todos os caixas. Os ônibus estão circulando, mas com poucos passageiros. Veículos com capacidade para 40 lugares estão saindo com média de 15 cadeiras ocupadas. E quem chega passa por medidas de segurança, como a aferição da temperatura. O termômetro dá o resultado em instantes e o desembarque só é autorizado depois que ele é usado em todos os passageiros. Se porventura, caso tenha algum sinal diferente daquilo que é preconizado, com relação à temperatura, a gente orienta, conversa em uma certa conversa particular, orientando a pessoa com relação à questão do isolamento social, com algumas condutas a serem pré-estabelecidas e a orientação com relação à questão de lavagem das mãos, isolamento social.
A Petrobras anunciou novo aumento no gás de cozinha. É o segundo em um mês. Mas calma, segundo o Sindicato dos Revendedores de Gás aqui do Maranhão, esse aumento não deve chegar ao consumidor. Pelo menos não neste momento. Na casa da Sara, todo mundo já sabe, a palavra de ordem é economizar. Com o valor do gás de cozinha custando R$ 70 e com os últimos reajustes em plena pandemia, a autônoma não vê outra alternativa a não ser reduzir ainda mais os gastos. Nesse período onde a gente tem muita dificuldade de comprar as coisas, porque estamos voltando pouco a pouco a tudo, é muito difícil contar com o aumento de um recurso que é muito utilizado. Ainda mais no valor exorbitante que já estava. Ainda subir mais ainda, né? É complicado. O valor do gás de cozinha aumentou 2 vezes somente em um mês. O primeiro foi no dia 25 de maio, quando foi reajustado em 5%, e hoje em 5,3%. Apesar desses 2 últimos aumentos, o Sindicato dos Revendedores de Gás aqui no Maranhão garantem que essa mudança foi para compensar as baixas da Petrobras nos últimos 2 meses e que esse valor não chegou ao consumidor final. Mas a previsão é que o próximo reajuste no valor do gás de cozinha, o consumidor sinta assim no bolso o valor de mais um aumento. O consumidor realmente não sofrerá nenhum impacto, tá? Porque nós iremos absolver esse reajuste, tá? Para que minimize um pouquinho a situação da situação que estamos todos passando, que é uma situação super delicada, e nós, como revendedores, também iremos abraçar essa causa. Na periferia de São Luís, o valor do gás de cozinha é bem semelhante. A maioria vende por R$ 70 o botijão. As distribuidoras são as responsáveis pelo envase em diferentes embalagens e, junto com as revendas, definem os preços que chegam aos consumidores. Com mais tempo em casa por conta do risco de contaminação da Covid-19, a Sara planejou algumas estratégias para que o botijão de gás dure um pouquinho mais. A gente está reduzindo o consumo, literalmente. Por exemplo, se antes a gente fazia o café manhã e à tarde, não, faz só um horário para que a gente reduza o consumo. É isso mesmo. E olha só, pessoal, agora nesse momento difícil, o que mais a gente precisa é encontrar um jeito de gastar menos. Por isso eu vou falar da Tarifa Social Baixa Renda. É um programa que dá desconto de até 65% na conta de energia. E com a nova medida provisória do governo, esse desconto chega a 100% para o consumo de até 220 kWh mês. Mas atenção, esse desconto de 100% só vale entre 1º de abril e 30 de junho. Valores de impostos, taxas e parcelamentos serão cobrados normalmente. Então, a hora de se cadastrar é agora, e para fazer isso não precisa nem sair de casa, nem ser o titular da conta. Se você tem o NIS, Bolsa Família ou BPC válidos, basta acessar o site equatorialenergia.com.br ou falar com a Clara pelo WhatsApp no número 98 255 0116. Também dá para se cadastrar na Central 116. Se sua conta já é cadastrada, então não se preocupe. Automaticamente você já terá o benefício sem precisar fazer nada. Tarifa Social Baixa Renda é menos tarifa, é mais social. Equatorial Maranhão. No próximo bloco, os desafios de empresários na retomada do comércio. É um instante só. O comércio começou a voltar de forma gradual esta semana, seguindo recomendações sanitárias. Ainda não é possível dizer que está tudo normal, até porque será preciso novas estratégias para atrair clientes, principalmente para manter o comércio rentável. Nesse sentido, a Associação Comercial do Maranhão tem conversado com empresários e fazendo lives para orientar todos os associados neste retorno. A pandemia obrigou o distanciamento social, mas nem por isso parou tudo. Parte das atividades comerciais voltou nesta semana e há previsão para o retorno de todos os setores. Mesmo assim, os empresários não deram pausa e, principalmente neste momento, é hora de atualizar. A Associação Comercial do Maranhão segue com as orientações, mas agora de forma mais intensa nas redes sociais e outros canais de comunicação com o empresariado local por meio de lives, debatendo diversos temas.
E nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, a gente se viu obrigado a ter essa distância física do nosso associado, de toda a classe empresarial. Então a gente, analisando todo esse cenário, nós verificamos algumas oportunidades de como melhor prestar esse serviço apesar da distância física. E dentro dessa necessidade podemos perceber uma grande carência, principalmente relacionado às informações que estavam acontecendo, seja de alguns decretos, de portarias, de alguns cuidados relacionados à parte de segurança e saúde das pessoas, algo relacionado ao acesso ao crédito. E nesse contexto a associação acabou encabeçando, através de suas redes sociais, todo um programa no qual contou com a participação de várias pessoas, palestrantes, através das nossas lives. A gente tem feito todas as segundas e quartas-feiras lives com assuntos dos mais diversos. Claro que pensar no momento pós-pandemia está entre os assuntos mais discutidos. Como o mercado e os consumidores vão se comportar, a necessidade de reinvenção das marcas para o reposicionamento, as lideranças e as adaptações nos tempos atuais. O Julianderson Bandeira, que atua como consultor de empresas e faz a mediação das transmissões ao vivo com os especialistas, avalia a importância da internet como forma de comunicação entre os empresários e a instituição que representam. Então eu vejo que as lives hoje é um movimento que já está concretizado, que já está dentro do nosso dia a dia e que vai se perpetuar. Eu, enquanto consultor, também vejo que é o processo de maior acessibilidade que hoje nós temos para a informação e para o conhecimento, para o treinamento, para a capacitação, uma vez que não existe hoje fronteiras pela gama de assuntos, de temas que está sendo ofertado. As lives também ficam salvas na página oficial da ACM-MA no YouTube. A intenção é manter os empresários atualizados de todos os detalhes e legislações deste novo momento. A Associação Comercial do Maranhão agora se prepara para retornar com todas as atividades. Já estamos preparando a associação para a retomada. No entanto, a experiência do mundo online é algo que fica e que vai continuar. Estaremos voltando fisicamente, mas nossos produtos, nosso relacionamento, ele vai continuar assim nesse canal online, e a gente pede todo o engajamento da classe empresarial, principalmente neste momento de retomada que todos nós precisamos fazer com que as empresas voltem aí dentro de uma perspectiva ao longo desses próximos 6 meses. É isso. Desejando a você uma excelente noite e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.